gravar no computador mesmo. Depois eu disponibilizo para vocês. Então vamos lá. Bom dia a todos e a todas mais uma vez. Nós paramos aqui ontem, não é isso? Eu acho até que a colega disponibilizou umas fotos do livro, né, para vocês. E não estou lembrando agora quem foi que disponibilizou. Deixa eu ver aqui. A Janine, né? Acho que é isso. Disponibilizou o material, né? Para você tirou umas fotos, ótimo, excelente. Se vocês tiverem os livros aí e quiserem mandar essas fotos dos textos, né? Vai ser muito bom. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho dos procedimentos usuais para avaliação do pulso, né? É importante, nesse momento, que vocês tenham em mente que a nossa intenção agora é colher o máximo de informações possíveis através da avaliação do pulso. E aí, para isso, é necessário que o procedimento, já que a gente está fazendo um aperfeiçoamento, né, no diagnóstico pelo pulso, que esse procedimento ele seja mais detalhado, né? Não seja só aquele procedimento de você colocar os dedos no pulso da pessoa e fazer essa avaliação. É necessário que essa avaliação ela seja mais assim acurada, né? Para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor, né, do diagnóstico. E aí para isso é necessário que a gente siga uma rotina, né? Ou um protocolo, ou um método, né? Basicamente, ou seja, existe um método, né, de avaliação do pulso que eu vou passar para vocês, que é o método que eu utilizo. Esse método é baseado em tudo que a gente já falou até agora, e é importante a gente entender que para algumas pessoas esse método vai ser simples, né? Ou seja, vai ser uma coisa, entendi, eu já vou fazer dessa forma. Para outras pessoas vai ser um pouco mais complexo. Por quê? Porque vocês vão precisar memorizar algumas rotinas, né? Alguns passos que vão ser feitos, né? Ao todo são uns 13 ou 14 passos para avaliação do pulso. Alguns ex-alunos eles falam assim, Henrique, nossa, agora eu fico uma hora praticamente para fazer a avaliação só do pulso. Tudo bem, não é para ficar uma hora, né? O ideal seria uns 10 minutos, no máximo, né? 12 minutos, 15. Mas o ideal seria em torno de 5 minutos para você poder avaliar o pulso, pelo menos, 5 a 10 minutos, né? Lembrando que a gente demora em torno de 1 minuto para cada posição, como são 12 posições, o pulso seriam 12 minutos. E é importante que vocês façam no momento da avaliação, né, do pulso, essa avaliação seja uma avaliação desapaixonada. É uma avaliação em que vocês não vão, assim, demonstrar muito sentimento, né, nessa avaliação, tá? Deixa para deixar esse sentimento quando você for descrever, né, para o paciente, né, o interagente, né, o que foi avaliado e identificado naquele pulso, né? Por que uma visão desapaixonada? Porque isso vai possibilitar para você coletar um maior número de informações só por uma observação, né? Você não vai fazer nenhum julgamento do que você está observando do pulso, né? Ou que você está palpando. Essa visão desapaixonada, ela é importante, né? É importante ter essa conexão com o paciente, como eu falei ontem, mas essa visão, essa percepção desapaixonada é um outro ponto mais importante, que eu diria, né, junto com essa conexão, para que haja uma boa avaliação, né? E aí, essa rotina ela tem que estar descrita, de preferência, numa folha ou num formulário. Vocês têm aí vários formulários, né, ou vários métodos, né, de avaliação numa tabela no final da apostila de vocês, que vai ser mais ou menos esse material que eu vou mostrar a partir de agora. E eu recomendo vocês adaptarem, né, para a rotina que vocês fazem, até mesmo dentro do que vocês querem observar, né, com mais detalhes ou não no pulso, tá ok?
Bom, então, como que a gente faria essa avaliação do pulso, né? Primeiro ponto importante é que o terapeuta e o paciente estejam sentados, de preferência um de frente para o outro. O paciente ele pode estar deitado também, e aí, no caso, o terapeuta vai se posicionar lateralmente a essa pessoa, tá? De preferência, essa pessoa com os braços estendidos em supinação, né? Apoiados em uma almofada de avaliação. Eu tenho uma almofadinha de avaliação que eu vou trazer para vocês verem depois do intervalo. E eu esqueci de trazer a almofadinha, né? Mas o ideal é que seja uma almofada confortável, onde você possa deixar o pulso em distensão, tá? Na aula prática eu vou levar a almofada para a gente praticar, né? Para a gente, aqueles que não têm, a gente vai ter ali para a hora da prática, vai ter essas almofadas disponíveis. Mas eu sugiro que vocês providenciem uma almofadinha, um travesseirinho para vocês, né? Se vocês quiserem, depois eu passo esses diâmetros, né? E tamanhos, né? Desculpa, essas medidas, né? Da almofada, para que vocês utilizem, tá? Ela pode ser personalizada com o nome da clínica, com o nome de vocês, escrito em chinês, aí fica uma coisa mais pessoal. O braço, então, fica estendido, de preferência na mesma altura do coração, tá bom? Então, se o paciente estiver deitado, o ideal é que ele fique deitado com o braço apoiado sobre o peito ou ao longo do corpo, né? Ou sobre o abdômen. O pulso distendido na posição de supinação, né? Sem fazer muita força, ele tem que estar relaxado esse pulso. E aí começa-se o procedimento, né? Normalmente eu peço permissão para o paciente, pergunto se eu posso avaliar o pulso dele, né? Normalmente essa afirmativa é positiva, é positivo, né? O paciente fala sim, claro. E aí eu primeiro, com o meu dedo médio, né? Que é o terceiro dedo da mão, né? Eu localizo a apófise estiloide do rádio, tá? A gente fala aqui o ponto estiloide, né? Localiza esse ossinho do osso do rádio, né? A gente sabe que esse osso aqui, ó, do polegar, que segue a linha do polegar, não do polegar, né? Que segue essa linha do polegar, é o rádio, né? E esse outro osso que segue a linha do quinto dedo da mão é a ulna, né? Então a gente segue essa linha do rádio e vai ter um ossinho aqui proeminente que é a apófise estiloide do rádio. Então, eu localizo essa apófise estiloide lateralmente e deslizo o meu dedo até eu encontrar a pulsação. Tá? Eu não posiciono os outros dois dedos ainda. Tá bom? Por quê? Porque a apófise estiloide do rádio é o ponto de referência, né? Vamos dizer assim, é um ponto central. E distalmente a apófise estiloide tem a posição de Sun, né? Mais distal, né? Para ali próximo do polegar e mais proximal, né, ao cotovelo, a gente tem a, a posição Ti, né? Então, quando eu posiciono os três dedos ao mesmo tempo, muitas vezes esse posicionamento ele não encaixa exatamente nessas três posições. Ou ele fica um pouco antes, ou um pouco depois, ou muito próximo. Então, é importante primeiro eu localizar a apófise estiloide do rádio, e aí sentir essa pulsação e depois eu posiciono os outros dois dedos. Tá ok? O dedo médio, que é o terceiro dedo da mão, tá? Então, muitas pessoas também, quando vão fazer essa pressão, elas fazem uma pressão por igual, né? Com os dedos todos alinhados, como se fosse uma linha só, né? E, na verdade, no local da apófise estiloide do rádio, a gente sabe que tem um ossinho, né? Que é essa proeminência anatômica, né? Da apófise. Então, é natural que o dedo do meio, ele levante um pouco, tá bom? E esse levantar do dedo, ele é importante, ele deve ser mantido. Então, os dedos devem se assemelhar a um arco, tal qual a gente consegue observar aqui, ó. Vocês veem aqui que o dedo do meio, né, o terceiro dedo da mão, ele se eleva um pouco. Essa elevação, ela acontece tanto pela presença da apófise estiloide, quanto
pela intenção do próprio avaliador, ou seja, nós, quando formos avaliar o pulso, devemos levantar um pouco mais o dedo do meio ou recuar um pouco mais esse dedo, né, mantendo os outros dedos na mesma linha, recuar para cima, né, para que a pressão não seja maior no dedo do meio, ou seja, se os dedos todos estiverem em linha e tem uma proeminência anatômica no meio desses três dedos, se você faz uma pressão igual com os três, é natural, pela presença da proeminência, que o dedo do meio faça uma pressão maior, né? Eu vou ter uma superfície mais rasa, né? Vamos dizer assim. E aí a impressão que dá é que sempre a pulsação do dedo do meio é mais forte. Sempre no baço ou sempre no fígado, essa pulsação é mais forte. Sempre o desequilíbrio está no baço, no caso do excesso, ou no fígado, né? Então, para evitar esse tipo de problema, o dedo do meio, ele precisa de uma pequena elevação, né, formando um arco, tá? Isso aí na prática a gente vai ter que ver com mais detalhes, tá bom? É importante que o lugar esteja em silêncio, tá ok? É importante também você ficar atento à respiração do paciente, então você pode já observar o ritmo dessa respiração antes de iniciar a avaliação, de preferência em silêncio, porque quando a pessoa fala, ela muda, né, a respiração dela. É importante que você avalie pelo menos 10 batimentos ou 20 batimentos dessa pessoa para que você consiga perceber o ritmo e perceber também a questão da quantidade de batimentos por cada incursão respiratória, né? Você pode observar o movimento da caixa torácica, você pode observar também o movimento do peito, dos ombros, né, do paciente, mas você não vai pedir para a pessoa respirar, né? Falar, olha, respirei para mim para eu contar seus batimentos, né? E nem tão pouco, por favor, né? Não contem os batimentos como se fosse a sua respiração, né? Eu já tive muitos cursos que eu dei aula e o aluno falava assim, Henrique, eu aprendi com o meu professor que era a nossa respiração. Então, eu contava a minha respiração e contava os batimentos da pessoa. Mas não faz muito sentido, né? É um viés muito grande, né? Porque a minha respiração pode estar curta, pode estar rápida. A minha condição física pode ser diferente da condição do paciente, né? E aí esses batimentos podem estar acelerados, se eu contar muitos batimentos por cada incursão minha ou muito lentos, né? Então, é importante que nesse processo de avaliação, vocês entendam que é importante observar a pulsação e a respiração do paciente, tá bom? Então, esse é o passo a passo, né, que a gente vai fazer agora, ou vai pelo menos falar, né? Localizar o paciente com o dorso da mão, o nível do coração, insupinação, localiza-se o dedo médio, guan, né? Depois acha-se o ponto de Sun com o indicador, e depois a posição Ti. O pulso direito é tomado com a mão esquerda e o pulso esquerdo é tomado com a mão direita. Normalmente a gente faz a avaliação de fora para dentro, né? Alguns alunos falam, Henrique, mas eu posso fazer de dentro para fora, ou seja, medialmente para lateral ou é sempre lateral para medial? Olha, o procedimento padrão é você avaliar o pulso de fora para dentro, né? Por quê? Porque você toma como referência a apófise estiloide para depois escorregar o seu dedo e localizar a pulsação. Se você faz a avaliação de dentro para fora, né, medialmente para lateral, você não tem a apófise estiloide como referência, ela chega lá por último. Então, se você for chegar até a apófise estiloide para voltar, aí seria razoável, né? Você desliza o dedo até achar a apófise estiloide, aí você volta de novo para a pulsação, tá bom? Porque você tem uma referência, né? E o dedo do meio, ele precisa se assemelhar a um arco, né? Os três dedos, desculpa, eles precisam ter a forma de um arco. E, logicamente, o dedo do meio vai ficar um pouco mais recuado para cima. Tá bom? É importante, né, a colocação dos dedos na avaliação nas crianças, né? Principalmente as crianças abaixo de 7 anos de idade, 6, 5 anos, 4 anos de idade, a gente vai avaliar apenas procurando o ponto barreira, guan, né? A gente utiliza apenas um dedo, geralmente, tá bom?
a gente vai e posiciona o dedo, né, na posição Guan, que é a altura do P8, e desliza um único dedo, né, distalmente e proximalmente, tá bom? Porque a gente não consegue pegar com os 3 dedos completos, né, porque o braço da criança é muito pequeno, né? E aí vem a observação, né, do pulso como um todo, com os 3 dedos à direita e à esquerda, ou seja, você faz essa pressão simultânea, né, de um lado e do outro, tá bom? Essa pressão simultânea é importante, é o primeiro passo da avaliação do pulso, é o primeiro momento da avaliação do pulso, né, é o momento da conexão, é aí onde eu vou avaliar o Shen, o Qi, a raiz, a dominância direita e esquerda, tá bom? Do pulso, quando eu pressiono os dois braços, né, ao mesmo tempo. E aí existem 3 tipos de pressão e 5 tipos de movimento, né? As 3 pressões são pressões leves, é uma pressão leve que é bem a nível da pele, tá? Que a gente chama de elevar, né? Elevar os dedos próximo à pele. Uma pressão forte, né? Onde a gente traz o dedo até os tendões, né? E os ossos, tá bom? E uma pressão intermediária, que a gente chama de apoiar, né? Que a gente chama, essa pressão forte a gente chama de apoiar, né? E uma pressão média, que a gente vai chamar de procurar, né? Que é no intermediário, que seria na região dos músculos, né? Essas pressões, com exceção da pressão média, o limite dessa pressão é a sensação do pulso, tá? Então, você faz uma pressão leve, então você não vai sentir o pulso, você vai sentir só a pele. Você pressiona forte, né, até o osso, e aí você vai pressionar e não vai sentir o pulso também. E a pressão média, né, que é o procurar, você vai ficar no meio. Então, a gente vai ter um esquema que é mais ou menos assim, ó. Se você for pensar, né, a nível de pressão e pulso, né? Então, você tem aqui a artéria, né, do paciente e aí você tem uma pressão, uma primeira pressão, uma pressão mais leve, que é essa pressão aqui, ó. Você faz essa pressão e alcança a pele. Você não está sentindo ainda os batimentos, tá? O batimento, ele está aqui embaixo, ó, ok? O batimento, ele está aqui embaixo. Então, é uma pressão leve. Você fez uma pressão um pouquinho mais forte, ou seja, você pressionou o dedo um pouquinho mais na artéria, e aí sim, você alcança o batimento. Então, você sabe que existe aqui um limite, né? Um limite para que você sinta o batimento, tá? Então, esse é o primeiro nível do pulso. Esse é o nível superficial. Subiu um pouquinho mais do nível superficial e foi para a pele, eu não senti o batimento. Então, é como se eu mergulhasse numa piscina, tá? Soubesse onde é que está a superfície dessa água, né? Onde que começa a você entrar no fundo da piscina, né? Quando você faz uma pressão um pouco mais forte, né? Ou uma pressão a nível do osso, quando você faz uma pressão a nível do osso, então a gente vai ter uma outra pressão aqui, né? Uma outra artéria, né? A mesma artéria, né? Desculpa, mas a mesma posição, mas diferente, né? Um pouquinho com relação ao tipo de pressão, né? Então, você faz uma pressão um pouco mais forte, ou seja, você vem com o seu dedo, né? E faz a pressão aqui, ó. Sim? Uma pressão bem a nível do osso, do tendão. Eu não vou sentir o batimento. Eu, na verdade, vou interromper, né? Esse batimento cardíaco. Eu não vou sentir essa pulsação.
a não ser que seja um pulso escondido ou firme. Aí eu vou sentir ele ali perto do osso, né? E a pulsação, ela termina, né, exatamente aqui, ó. Ok? Ela termina exatamente aqui. Ela não está aqui embaixo, né? Ficou um desenhozinho meio ruim. Eu vou apagar um pouco. A pulsação, ela tá mais ou menos aqui, ó. Ela não está chegando aqui, ó, abaixo da artéria, ou próximo do osso. E aí eu elevo um pouco o meu dedo, e aí sim, nesse momento aqui, ó, um minutinho só, pessoal. Nesse momento aqui, ó, quando eu elevo um pouco o meu dedo, eu sinto a pulsação, né? E aí, então, eu sei o nível mais profundo do pulso, onde que chega o fundo da piscina, né? Eu sei que se eu mergulhar um pouquinho mais, eu vou bater minha cabeça no fundo dessa piscina. Então, eu sei onde é que começa o pulso superficial e sei onde termina o pulso profundo, né? Superficial inicia e o profundo inicia. E como que eu sei a delimitação entre ambos? Para eu saber essa delimitação, eu preciso fazer uma pressão intermediária, né? Que é a pressão que a gente chama de procurar, né? Então, eu tenho aqui a artéria novamente, né? Ah, e aí eu venho com o dedo e faço essa pressão aqui, ó. Aqui, né? Ficou um dedo meio esquisito, peraí. Eu faço minha pressão aqui, por exemplo, né? Ou um pouquinho mais para baixo, né? Essa pressão, vamos dizer assim, a intermediária, que é o que eu chamo de procurar, né? Esse procurar, ele vai informar para mim, por exemplo, aonde que começa o pulso profundo ou aonde que termina, né, o pulso superficial, tá? Sabendo que o pulso superficial, ele é um pouco mais curto, né? Ele é um pouco mais curto que o pulso profundo, tá bom? Aqui a gente tem o pulso superficial e aqui a gente tem o pulso profundo, né? Eu sei que o pulso superficial ele é um pouco mais curto do que o pulso profundo, porque o pulso superficial você tem a pele, desce um pouco e aí começa a sentir a pulsação. Vai um pouquinho para o pulso intermediário, aí já começa o pulso profundo, onde é mais in, né? Tem mais sangue, tem mais volume. E aí sim, eu delimitei o superficial e o profundo, tá? Se eu sinto um pulso bem a nível da pele, por exemplo, é um pulso de desequilíbrio, né? Ele ultrapassou, ele foi lá para cima esse pulso. Se eu sinto um pulso a nível do osso, é um pulso de desequilíbrio, né? Se eu sinto um pulso abaixo da pele e não sinto quase nada à medida que eu aprofundo o pulso, é contraditório, é um desequilíbrio, né? Da mesma forma, se eu pressiono a pele, vou descendo o dedo, desço até o osso, ok, sinto o pulso. Aí subo mais um pouco, eu sinto o pulso, subo mais, não sinto, vou chegando na pele já e não sinto, eu não estou sentindo o pulso superficial. E aí, se eu não sinto o superficial, não tem yang, né? Se eu não sinto profundo, não tem yin. Mas se eu vou sentir o pulso só aqui em cima no superficial ou só aqui embaixo no profundo, não é que tenha muito yang. Se eu estou sentindo só ali em cima no superficial, é deficiência de yin. Se eu estou sentindo só aqui embaixo no profundo, não sinto nada para cima, é deficiência de yang, né? Ok? Então são os dois aspectos que a gente considera importante nessa avaliação das pressões com relação aos dedos, tá? Vou apagar aqui, tudo bem? Não, não vou apagar não. Vou deixar, pode ser que a gente use daqui a pouco essa imagenzinha. Até que eu desenhei bonitinho. Depois que a Andrea postou lá no Instagram dela a minha figura, aquele meu desenho parecendo meio, sei lá, Salvador Dali, aí eu tô tentando caprichar aqui nas imagens, né? Muito bem, então vamos lá. E aí vão ter 5 movimentos, né?
Henrique, poxa vida, ah, não imaginei que eram tantas coisas, né, no pulso. Não é tanta coisa, na verdade é uma questão mais de automatizar, né, esses gestos. Se a gente for ver a língua, a gente olha muitas coisas na língua. A gente olha a forma, a gente olha o revestimento, nós olhamos a cor da língua, né, do corpo da língua, a, a gente olha também a mobilidade, né, da língua. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos, na verdade, né, novamente. Então, no pulso também a gente tem que, entre aspas, olhar várias coisas. E para que a gente olhe várias coisas, é que nem quando a gente faz a verificação da língua. Olha a língua, né? Observa a língua. A gente olha os lados, né? Então faz o movimento para um lado e para o outro. Olha na frente e atrás da língua, né? Olha por baixo da língua. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com o pulso. Só que a gente não vai estar, nós não vamos estar olhando, nós vamos estar pressionando, né? Então, tem três movimentos que são na vertical, né? Então, tem o movimento, né, de pressionar, que é um movimento para baixo, ok? Tem o movimento de levantar, né, que é o movimento para cima, que é semelhante às pressões, né? Então, o movimento dos dedos, a gente faz esse movimento de ir e vir na vertical, tá? E tem o movimento de pesquisar, né? O movimento de pesquisar são as duas coisas, né? Você está fazendo no meio, vai um pouquinho para cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Ou você faz o movimento só de subir o pulso para ver se ele é amplo, né? Ou de descer o pulso para ver se ele é curto, é pequeno, né? Não é tão amplo, né? Ah, e existem ainda os movimentos horizontais, que são cruciais, né, na avaliação do diâmetro da artéria, do volume, né, de sangue, do comprimento, né, do comprimento da onda, da largura, né, largura do pulso, o comprimento dessa onda, né, se é um comprimento longo ou curto, né, se ele é largo, né, grande ou pequeno, né, ou fino, né? Que é esse movimento, que são esses dois movimentos que nós vamos falar agora. Um primeiro movimento é o movimento de você empurrar a artéria, tá? Então, o movimento de empurrar a artéria é um movimento lateral e medial, né? Então, você faz esse movimento nesse sentido aqui, ó, o movimento lateral medial, né? É nesse sentido, né, que você faz o movimento do dedo, né? Então você faz esse movimento com os dedos, tá? Eu achei que tinha a imagem aqui, mas acho que na apostila de vocês tem. E o outro movimento, né, no caso, deixa eu desenhar melhor aqui. No caso aqui, o movimento, ele é semelhante a isso aqui, ó. Você faz esse movimento, tá? Na artéria, ok? Então, você tem o vaso, né, passando aqui, ó, e você faz esse movimento de deslizar, né, o dedo ao longo da artéria, tá? Ah, visando justamente essa a magnitude, né, da largura, né, desse pulso, tá? Então você faz esse movimento de encontrando a artéria toda. Se a gente fosse pegar a nossa cartelinha, né, na letra E, a gente faz esse movimento aqui, ó, de deslizar o dedo, né, lateral, medialmente, medialmente, lateralmente, tá? Então esse dedo, movimento de empurrar, né, como se empurrasse a artéria. E o outro movimento que a gente faz também é o movimento de deslizar, né? Então, você tem a artéria aqui, ó, certo? A artéria está aqui. É um movimento também na horizontal, né? Percebe que aqui é um movimento na horizontal.
você vai fazer esse movimento aqui, ó, com o dedo, né? Ou seja, você desliza o dedo, mas não precisa escorregar, esfregar o braço da pessoa, né? Você vai deslizar suavemente, né? Aqui a gente percebe assim, se essa artéria ela é grossa, né? Ou mais larga, né? Ou se tem muito sangue, né, passando aqui, ou pouco sangue ou muito sangue passando aqui, né? E nesse movimento de deslizar, eu verifico muito como que é esse comprimento, né, dessa onda do pulso, né? Se esse comprimento é longo, se esse comprimento é curto, né? É, é muito importante também a gente avaliar isso. O comprimento do pulso, ele diz respeito muito a essa força, né, do ti empurrar o sangue, né? Além da, logicamente, do volume. Então, essa coisa do ti, do sangue, elas também são verificadas com esses movimentos, esses 5 movimentos, tá? É lógico que a gente está falando teorias, né, desses movimentos, mas na prática a gente vai ver claramente isso. Uh, Então, a pressão leve, se vocês tiverem uma balança aí, né, em casa, uma balança digital, eu tenho uma balança, mas quebrou, né, aqui. Então, não tenho, né? É que nem quando você vai na farmácia, outro dia eu fui ligar na farmácia, para perguntar se tinha um remédio, né, e aí o farmacêutico falou, tem esse tal, não sei o quê, para minha mãe, né? E aí ela falou, tem. Aí eu cheguei lá na farmácia e falei, bom, eu vim comprar o remédio. Ele falou assim, você tem esse remédio aí? Aí ele fala, tenho sim. Eu tenho, mas já acabou. Eu falei, mas como assim? Não, eu tenho. O remédio a gente tem, né? Tá sempre aí, a gente sempre recebe. Mas já acabou. Eu falei, mas eu liguei aqui, perguntei se tinha. Eu falei, não, a gente tem, mas já acabou. Né? É tipo isso, né? Eu tenho uma balança, mas tá quebrada. É uma piadinha para começar amanhã, né? Fiquei com muita raiva, né? Mas passou. Saí de casa, fui lá, tem, mas já acabou. Não, deixa aqui, deve chegar nesses próximos dias. Tá bom. Bom, uma pressão leve, né? Em torno de 20 a 50 gramas, tá bom? Em termos de peso da mão, é uma pressão de elevar, né? Uma pressão forte de 200 a 300 gramas, né? Dependendo da constituição da pessoa, às vezes a pressão é maior ainda, se ela tiver muito tecido, né, por baixo da pele, a pressão é um pouco mais forte. E uma pressão média em torno de 100, 150, 175 gramas, né? Que é essa pressão intermediária, para vocês perceberem que é um aspecto quantitativo, né? Que é a força que você vai imprimir sobre a artéria. Assim, tá aqui o desenhozinho, né? Então, a gente tem as 3 pressões, né? A pressão leve, uma pressão média e uma pressão forte, tá bom? Bem a nível da pele, né? Então, a gente vai sentir o batimento aqui, né? Ok? A gente vai sentir o batimento, nesse caso aqui, e aqui a pressão intermediária, a gente pode sentir aqui, 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 em vários lugares, né? Se eu sentir o batimento aqui, é patológico. Se eu sentir o batimento aqui, é patológico, tá? Batimento da pulsação a nível da pele é patológico. Batimento da pulsação a nível do osso, ou próximo do osso, abaixo da pulsação da artéria, é patológico também, não é bom, né? Assim, é uma das características de não ser bom, né? E aí nós temos, então, o movimento de pressionar, levantar e pesquisar, tá? E temos os movimentos na horizontal, que é de empurrar. Aqui que está o slide, né? Eu achei que estavam as imagens já no slide anterior. Eu ainda estou meio cochilando aqui. E o movimento de deslizar, tá? Eu não vou escorregar, passar esse meu dedo todinho para cá e depois para lá, né? É um deslizamento suave, tá? Assim como o movimento de empurrar também, não é? Eu não vou ficar empurrando o braço da pessoa. Eu vou deslizar ele, eu vou empurrar suavemente também, tá? Localizar o pulso superficial, então, o intermediário, né? Se você sentir ou perceber, e o profundo. Você delimita, né?
de forma geral e de forma individual. O que é forma geral? Você vai delimitar o pulso palpando os dois lados ao mesmo tempo, né? Ou só o lado direito com as 3 posições ao mesmo tempo, e o lado esquerdo com as 3 posições ao mesmo tempo. E vai entender como que é esse pulso no aspecto geral, né? Você vai fazer uma compensação de um dedo para o outro. Porque quando você for avaliar individualmente cada dedo, às vezes o pulso muda para aquela posição. O pulso ele era cheio, rápido, ou cheio, superficial, ou cheio, profundo, ou cheio e amplo. E aí quando você vai numa posição, ele já não fica cheio, né? Então isso já significa que aquele pulso daquele órgão, ele já mostra uma diferença, uma discrepância com relação aos outros pulsos. É importante que você sinta, é importante que você sinta o Shen, o tio do estômago e raiz, né? Refere a um bom ou mau prognóstico. Isso aí já é uma coisa que você faz pressionando os dois lados ao mesmo tempo, tá? E não é não é um diagnóstico, né? Um prognóstico. Ah, tá com o Shen bom esse pulso? Tá com o tio do estômago bom? Tá com uma raiz boa? Lembrando que o Shen, assim como o tio do estômago é numa pressão mais intermediária, a gente vai observar para o Shen a questão do ritmo, né, do pulso, dessa cadência, né, se ela é ritmada ou não, né? Vai observar se o pulso está harmonioso, se ele está equilibrado, se ele é macio, se ele tem um fluxo regular. E o tio do estômago também, na pressão intermediária, a gente avalia se ele está rápido, né, ou lento, se esse pulso ele está inexistente ou ausente, se ele está um pouco duro, tenso, né? E a raiz, a gente vai observar fazendo uma pressão profunda a nível dos ossos, né? E ver, próximo dos ossos, né? Essa pressão forte. Ver se a gente sente um pouco essa pulsação lá no fundo. Verificar se a gente sente a pulsação nas posições tíbia lateralmente, né? E ver se a gente sente a pulsação no rim e no fígado simultaneamente. Então, isso vai indicar uma boa raiz do pulso, que seria o que está lá no fundo da língua também, a raiz. Tá? Identificar se o pulso direito está em igualdade ou desigualdade, né? E aí você vai pressionar, faz uma pressão intermediária e verifica se o pulso direito e esquerdo estão iguais. Ou se um está mais forte que o outro. Se um tiver mais forte que o outro, o do homem tem que estar mais forte o esquerdo e o da mulher tem que estar mais forte o direito. Tá bom? Ah, Henrique, eu estou em dúvida. Eu não sei se está igual, tem hora que parece que está igual, tem hora que não parece. Ok. Faz uma pressão profunda, faz uma pressão superficial e verifica qual que prevalece mais, se é o direito ou o esquerdo. E aí você vai ter uma certeza do que você está avaliando, tá? Mas a princípio você faz uma pressão intermediária e verifica se eles estão em pé de igualdade ou se um está mais forte que o outro. E aí observa e anota. Tudo que você observar no pulso, você precisa anotar, tá? Faz um esqueminha, marca um xizinho, faz uma legenda, faz uma bolinha, faz qualquer coisa que vai ajudar você depois, porque é muita informação e você vai colher essas informações e montar um diagnóstico preciso, tá bom? Identificar se os pulsos distais e proximais eles estão iguais ou um mais forte que o outro. E aí, nesse caso da observação do pulso distal e proximal, eu tiro a mão de um dos braços e mantenho só os meus dedos em Sun e Chi, tá? Do lado direito. Faço uma pressão intermediária e verifico qual está mais forte. Ok, não consegui perceber qual que está mais forte. Faço uma pressão profunda, uma pressão superficial e anoto, né? E verifico qual que está mais forte anotando, tá bom? Não entendi. A Flávia falou para aguardar.